Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Nós vamos conversar hoje, e a nossa presença hoje trata de um tema que sempre foi considerado fundamental, a beleza. E vamos conversar com um cientista nessa área, um profissional de renome aqui no Espírito Santo, pelo seu conhecimento e domínio nessa área, que é o dermatologista e professor e doutor também nessa área, Carlos Cardoso, com quem a gente passa a falar. Você já, pelos estudos que você já desenvolve há alguns anos, Carlos, você já atinge esse estado de cientista nessa área, né? Você tem pesquisas, você tem uma graduação em engenharia estética, desenvolve produtos, né? Então vamos começar do começo, que também você é sobretudo um pesquisador. Qual o registro dessa mudança dos paradigmas estéticos? Por que a beleza é de um tipo na determinada época ou um determinado lugar, depois ela muda? Como isso ocorre? O professor Pitangui dizia que a beleza é um conceito tribal, né? Que o indivíduo é belo na sociedade pelos padrões, né, determinados. Você tem aldeias na África onde é belo a mulher que é muito, né, corpulenta, né? Em outros lugares é que é muito magra. Então é um conceito mais tribal. Mas hoje a gente vê que a beleza é determinada também por fatores externos, da moda, uma determinada cor, você começa a produzir algum produto e aquela moda pega, e outra é determinada por conceitos próprios que nós vamos desenvolvendo. Você imagina, se você vê fotos da década de 70, você vai ver o homem muito parecido ficando com a mulher, cabeludo, usando calça boca de sino, e você vai olhar por trás, você não sabe se é homem ou mulher. É unissex mesmo, né? E esse movimento é muito com a questão da ditadura, né? Quer dizer, essa fuga que as pessoas vão fazendo, né? E também você tem o outro lado, que é, por exemplo, historicamente, você vê que o conceito de beleza, e principalmente a mulher, ela muda muito no pós-guerra. O que aconteceu? Durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente, muitos homens foram para a guerra. A mulher que ficava em casa começa a ter que trabalhar na fábrica, nas lojas, e ela começa a se maquiar. E aí que você tem um grande salto da indústria cosmética no pós-guerra, onde a mulher vai para a rua e ela tem então que começar a consumir. Foi aí que você vê as grandes marcas, Christian Dior, Shiseido, Avon, Rubinstein. É interessante que a história da Helena Rubinstein, ela teve a decepção amorosa, vai para a Austrália e cria a linha de produto famosa, né? E a história da Avon, né, que é muito interessante também. Qual é a história da Avon? O Avon era um homem que criou a Avon. A gente acha que a mulher é um homem. E ele era vendedor de livro, que até pouco tempo, nossa geração, o vendedor de livro ia em casa. Sim. Lembra que Vitória só tinha uma livraria âncora ali na... Sim, o vendedor Nestor de Gomes. o vendedor de livro em casa. Quem recebia ele era dono de casa, comprava o livro, a criança comprava o livro. Eu comprei ainda comprei a Barça. Eu comprei também. E como ele visitava muitas casas, ele teve a ideia de fazer um perfumezinho para dar de brinde. E o resto da história todo mundo conhece. Quer dizer, a Avon cresce, tanto que a Avon é porta em porta. Até hoje, mantém. Até como era o vendedor de livros. Foi uma marca que cresceu desse sentido aí. Quem atendia era a mulher. E ele ia dar um mimo para ela, ele descobriu que de repente tinha um baita mercado ali. Sim, mais do que livro até. Mais do que livro. Sim. Até porque, não sei se é senso comum ou você confirma isso, mas entre ficar sem um remédio e sem um cosmético, a mulher certamente não fica sem um cosmético. É verdade. Né? Mas o homem também, de uma certa maneira, inaugurou essa vaidade masculina, essa preocupação, que além, às vezes, do corte do cabelo, de aparar o bigode. É o que nós estávamos falando. Na Idade Média, até pouco tempo, o homem ele valia pela força que ele tinha, força física. E com a evolução da tecnologia, depois que inventaram a arma, que inventaram a tecnologia, não é necessário o homem ser mais forte, tem que ser mais inteligente, mais hábil. E você vai ver que o homem começa a perder a concorrência para a mulher. Você vai a uma agência de carro hoje, você não vê antigamente vendedor de carro, gordo, barrigudo, nem para vender carro, é um monte de gente bonita, né? Então o homem começa atrás da mulher, assim, de estar mais belo. Tanto que 30% dos meus pacientes no consultório são homens, né? 30%? E o homem vaidoso, ele é mais vaidoso que a mulher. O homem, quando ele é vaidoso, ele tem mais cuidado, ele é mais detalhista que a mulher, do modo geral. Pode observar. Você falou,
A questão, por exemplo, nos anos 60, você falou no pós-guerra, mas no início dos anos 60 teve aquele movimento feminista dos Estados Unidos, encabeçado pela... esqueci o nome da pessoa agora, de queima dos sutiãs. Sim. Mas a partir dali também você teve alguns marcos de referência estética interessante, né? Porque parece que os seios pequenos passaram a entrar em moda. Então, o que aconteceu? A mulher vão queimar o sutiã, né? E aí o que acontece? O peito pequeno não precisa do sutiã. Então, houve tem que ser suportado, né? Houve um valor do peito pequeno porque tem que liberar o sutiã. Mas dessa mesma geração, quer dizer, eu ainda quando eu comecei a fazer medicina, a moda era peito pequeno, todo mundo tirava peito. Olha o paradigma como é que muda. Está colocando silicone. Tem que colocar peito. Por vários fatores. A própria indústria estimulou, porque a indústria começa a lançar o silicone, então tem que botar esse silicone em algum lugar. E aí começa toda a indústria a se movimentar, influenciar. Não, e aí volta aquilo que você falou antigamente, a referência tribal, né? Sim. Se todo mundo passa a considerar bonito, há uma tendência de adesão, de pertencimento. Sim. Aí você vai ver que na realidade, quer dizer, não é o peito grande ou pequeno, são conceitos que eles vão gerando entre nós, ou o sistema gera essa, né? Porque como é que é muito bonito ter um peito pequeno e na mesma geração fica muito bonito ter um peito grande? Eu lembro que tinha pessoas, né, que tinham vergonha do peito, não escondia. Hoje não, né, querem mostrar o peito. Né? Então esses conceitos eles vão margeando e às vezes a gente tem que ir refletindo, porque senão você chega até para a classe médica, começa a ser envolvido e vai determinando coisas. Por exemplo, preenchimento labial. A gente tem que ter um senso. Né? Porque o que hoje é belo, amanhã pode não ser. Né? As coisas permanentes. Agora você identifica também o que eles chamam de dismorfofobia? A pessoa que acha que nunca está suficientemente... Ela ainda porta algum tipo de defeito que só ela percebe. Sim. É quase com um traço neurótico. Aliás, você fez psiquiatria também, né? Sim. Você fez psiquiatria já considerando as disfunções que podem acontecer com relação à vaidade. Porque a pele está muito ligada com o sistema nervoso central. Isso é embrionário. Quando vai formando o embrião, se forma um cordão nervoso, porque o sistema nervoso é que comanda o corpo todo. Então, primeiro forma o sistema nervoso. E a pele nasce junto com o sistema nervoso. Daí porque nossas emoções transparecem pela pele imediatamente. Você fica pálido, você fica vermelho, com vergonha, vai diretamente à pele. E algumas doenças ligadas ao sistema nervoso, psoríase, algumas formas de vitiligo ligadas ao sistema nervoso, com as emoções. Então, estudar psiquiatria também foi uma forma de entender, porque a medicina perdeu muito. Antigamente, o médico cuidava da pessoa. Integralmente, né? Hoje não, isso muda. Por que isso aconteceu? Os Estados Unidos, quando começa, década de 50, começar a produzir aparelho, esse aparelho tinha que ser vendido para alguém. E para o clínico geral, você não pode vender tudo. Então, começou a criar especialidade médica, neurologia, cardiologia, para se vender aparelho. E o médico começou a estudar por partes. Compartimentar. Quando, na realidade, a gente é um ser humano. Às vezes, o paciente vai no médico, ele sai do consultório, o cara não sabe quantos anos ele tem, não sabe da família dele. Não tem interação nenhuma. Assim, pede os exames, inclusive, pede os exames e a partir dos exames... Ele faz o contrário, ao invés de pegar o paciente e daí para o exame, não, pega o exame e vai ver o paciente. E é comum. Comum o paciente chegar no consultório, doutor, tem meus exames que eu não quero ver, não. Primeiro a gente conversa, depois vê o exame. Então, quanto mais o médico estuda, vai quebrando essa coisa de compartimentar o paciente e ver o paciente como um todo. Aí você vai. Por isso que muitas vezes você faz coisa demais. Como é que faz uma boca demais? Porque o médico não conversa com o paciente. O paciente viu uma boca bonita na fotografia ou viu no shopping e o médico ali vai fazendo a boca do paciente e não pergunta, não conhece por que ela está querendo aquela boca maior. Às vezes é um relacionamento dela que naufragou e ela quer reconquistar o marido, às vezes ela quer conquistar alguém. E o médico tem que ter essa percepção. Ô, Carlos, a gente vê assim, é interessante como é que as instituições médicas também, elas validam isso tudo, né? Por exemplo, isso que você está falando, já há anos eu ouço isso falar, que o médico, a nossa medicina, ela trabalha muito de uma maneira estanqueizada, cada órgão como se fosse desvinculado do sistema que ele tem integrado, né? O corpo é um sistema. Né? Um sistema e cada órgão é um subsistema, mas eles interagem, eles são influenciados, influenciam o sistema no qual eles estão inseridos. Mas a vida segue, né? As pessoas vão tratando. Eu me lembro de uma vez de um amigo meu, que era médico, falou que ia mandar uma vesícula para o outro ver. Pô, uma vesícula, acho que você atende alguém, cara. Entendeu? Eu estava muito ligado com a formação médica. Né? Você antigamente tinha aula de filosofia,
na graduação, no curso de segundo grau, né? Eu não peguei isso, mas eu tenho meus tios, meu pai estudaram filosofia, né? Então o médico também vem ser informado nessa máquina. Você também, quer dizer, se ele não recebeu, como é que ele vai dar? Então essa do médico que ouve o paciente, que consegue cuidar do paciente integralmente, esse médico está sumindo, porque também não aprende. Até a escuta, né? Até a escuta, né? Eu tenho o hábito de 5 minutos ouvir o paciente. O paciente aí começa. Como é que está a sua vida? Onde é que você veio? E ali você vai aprendendo o paciente. Isso ajuda muito na hora de você inserir no tratamento, ter essa percepção. E às vezes o paciente vem querendo uma coisa e você consegue fazer com que ele não faça, ou que ele faça diferente, porque ele vem incorporado com uma ideia que às vezes não cabe nele. Olha como é que é interessante. Por que você se arrepende da tatuagem? Que uma coisa é você ver na fotografia, outra coisa é quando bota no corpo. Ou uma roupa. Quantos de nós compramos uma roupa e depois não não usamos? usa. Porque uma coisa é você ver, quando bota em você, ela fica diferente. Assim são os procedimentos. E a respeito de procedimentos, fala para nós aí agora do ponto de vista da disponibilidade, da vitrine. O que tem em termos de procedimento estético e funcionalidade, né? A medicina nesse ponto evoluiu muito. Então, porque a anestesia também evoluiu, né? A anestesia evoluiu demais, isso facilitando muito a cirurgia. Quando eu tenho 34 anos de formado. Quando eu era estudante de medicina, o paciente saía da cirurgia, ficava 2 dias para recuperar, tinha que estar de um dia para o outro, passava mal, vomitava. Hoje, com os anestésicos modernos, o paciente induz anestesia, o paciente anestesia imediatamente, acaba a cirurgia, o paciente já levanta e vai até andando em algumas situações. Isso facilitou os procedimentos cirúrgicos. E os procedimentos estéticos, nós temos então, coisa que não tinha antes, depilação definitiva, não tem mais pelo, os preenchedores para tirar os vincos, por exemplo, preenchimento labial. A gente sabe hoje, tem uma pesquisa na Inglaterra mostrando que o companheiro sentiu 70% de mais prazer beijando o companheiro que fez preenchimento. Lábios mais macios. Os lábios mais grossos, mais firmes, aumentando o prazer. Então não é só uma questão de visual, isso também tem uma repercussão. A toxina botulínica, o botox, para ruga de expressão, para deixar a pele mais leve. Os próprios aparelhos de laser, por exemplo, que conseguem deixar uma pele mais nova, mais bonita. Os estimuladores injetáveis de colágeno. Tomar colágeno não faz muita diferença, não. Mas injetar estimuladores de colágeno faz muita diferença. A reação da pele, a própria reação da pele. Porque ele estimula, o colágeno é o elástico, né, a firmeza. Então, esses estimuladores de colágeno, como eu já também faço em mim, né, acaba que você... Claro, você é a amostra do seu trabalho, né? Eu já tenho, fiz 60 anos. Eu não queria ser indiscreto, mas... Não, mas eu tenho o maior orgulho de falar a minha idade, né? Primeiro que tá vivo, a outra opção tá morto. Então tá vivo para mim envelhecer. Ótimo envelhecer. Eu quero envelhecer. É a melhor opção do que morrer. E envelhecer bem. E esses serviços todos que você está falando, você disponibiliza inclusive na sua clínica? Sim, na clínica nós fazemos todos os procedimentos modernos que são realmente eficazes. Porque tem muito tratamento também que não é eficaz, que é tratamento induzido pela indústria. Tipo, cita um para nós aí. Uma série de aparelhos que você tem que não dão resultado, uma série de produtos que você usa para gordura localizada, por exemplo, que não tem eficácia, entendeu? Então, assim, existe muita coisa no mercado e pouca coisa realmente que faz diferença. Para isso é necessário você ter um paciente que cabe aquele tratamento, porque às vezes o médico quer colocar no paciente um tratamento que não cabe nele. Por exemplo, vamos dar um exemplo, existem muitas máquinas de laser caríssimas. E às vezes o paciente vem no consultório e quer colocar aquilo no paciente, porque comprou, é caro, tem que usar. E às vezes o paciente não tem indicação para aquilo. Então, uma indicação correta para cada procedimento, isso é muito importante também. A presença hoje do Dr. Carlos Cardoso. A gente volta já. Voltamos com a presença do Dr. Carlos Cardoso, dermatologista. Carlos, você fez uma pós de psiquiatria já assim, na preocupação de entender também o mindset do seu paciente. O que o cara está procurando, que tipo de emoção, depois do que você nos explicou, que a pele é o grande espelho das emoções, né, digamos assim, e de outras disfunções também, né? Sim. Não só emocionais, como físicas. Sim. Tudo se... orgânicas manifesta na pele.
Mas aí você fez... Mas você também incursionou por outras áreas, né? Você incursionou para a área da teologia, pela área do direito. Você desenvolve produtos, pesquisas com produtos estéticos. Que produtos que você desenvolve? Então, eu gosto de desenvolver produtos, né? Fiz engenharia cosmética, que é uma pós-graduação especificamente para desenvolver produto. Um dos produtos que eu tenho é uma máscara de cabelo que eu desenvolvi porque eu percebi que no mercado a gente não tinha uma máscara de qualidade que fosse acessível para as pessoas se tinha coisa importada. Então, um dos produtos que eu tenho é a base de cera de abelha. E a cera de abelha é interessante porque o mel é o único alimento do mundo que não estraga. Nós chegamos em Marte, agora estamos chegando lá na fronteira da nossa galáxia e o ser humano não faz alimento que não estraga. Não existe alimento que não estraga. E a abelha faz o único alimento do mundo que não estraga. Mel não tem validade. E a abelha gasta 4 litros de mel para fazer 400 gramas de cera. Então a cera é um produto altamente sofisticado. Então esse produto eu uso numa máscara que a gente desenvolveu, que ela dá, a cera dá uma hidratação, dá uma reparação do dano e faz uma proteção térmica. Por exemplo, a dica para as mulheres que usam muito secador, a cera faz um filme no cabelo e impede o dano térmico. Porque a cera, para derreter, ela tem um grau alto de calor, então ela suporta muito calor, né? Então é um dos produtos que a gente teve essa sacada aí de desenvolver. E nessas outras áreas de interesse sua, o que te leva, o que te motiva, o que te leva a buscar esses conhecimentos que às vezes são diversificados? Exceto, por exemplo, um que eu vi algo instigante, por exemplo, você fez teologia. Sim. Você tem uma graduação em teologia. Sim. E você mexe com beleza. Sim. E dizem que o pecado predileto do diabo é a vaidade. Uhum. Como é que essa coisa ficou resolvida? Não, então, Cristo era um atleta, né? Se a gente imagina, caminhava bem, né? Caminhava, né? Caminhava pra caramba. Andou aí nessa região de Cristo andou, tem que ser atleta para andar aquele dia todo. Toda hora um puxa de um lado, puxa do outro, que é um milagre. O sol danado, o sol... Jesus Cristo era um atleta, então um devia, e se cuidava, né? Teve uma conversa com João Batista que só comia mel e gafanhoto. Gafanhoto. Então, proteína e mel. Então, assim, Jesus era um atleta. Então, a questão da vaidade é um equilíbrio. Tudo é um equilíbrio na vida. Tudo é um equilíbrio. Então, assim, eu acho que a gente tem que se cuidar, tem que ser belo, mas não pode sofrer com isso. Tem gente que sofre financeiramente, sofre emocionalmente para se transformar e mudar. Quem não gosta de ver alguém bonito, cuidado, né? Faz parte da natureza humana. A Bíblia diz que o corpo é um templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar dele, né? E esse cuidado parte de você se manter fisicamente e não exagerar. Eu acho que esse equilíbrio é que é importante. Isso da palavra de Deus eu sou não religiosidade, né? Mas na questão da fé, né? Que tem um ser... A transcendência. Você crê na transcendência. Que nos orienta, que nos criou. E quanto mais eu estudo, mais eu chego à conclusão que tem que ter um ser que criou todo esse universo, ao tamanho do universo. Cada vez que eu estendo ciência, a química, como é que as coisas, como é que o ser humano formou, como é que a natureza age. Que inteligência está por trás disso tudo, né? Sim. E a gente ainda está num processo muito pequeno, a gente para entender a dimensão desse Deus, né? Então, estudar a palavra de Deus é uma das coisas que eu mais gosto. Por isso os agnósticos são os caras que sabem que acreditam nessa transcendência, existe um campo de força maior, mas que não é dadamente humana conseguir apreender, né? Sim. Hoje tem pesquisa científica no mundo todo, estudando a consciência fora do corpo, né? Eles dão nome para isso, né? Mas são temas bem interessantes. São temas muito bem, nos Estados Unidos de antigo, Conscience of Body. No sonho você tem uns vislumbres, se você prestar atenção, nos sonhos tem-se alguns vislumbres, né? Sim. Mas você teve uma experiência também como secretário de saúde. Depois disso, você se tornou essa referência aí, com essas pesquisas suas, essa inquietação sua que te leva a buscar teologia, direito, psiquiatria e tal. Como é que foi a sua experiência na área pública e como é que você vê a formulação de uma política de saúde? Sim, eu sou da geração que peguei a ditadura, né? A gente reclamava muito de tudo. Então, acho que a hora que qualquer de nós tem uma oportunidade, um cargo público, nós temos que assumir essa contribuição social, porque a gente que critica muito tem que tentar fazer melhor.
Foi uma experiência muito interessante, né? Porque você lidar com o sistema, a gente só entende a máquina pública quando a gente está dentro dela, né? Com ela engessada, inclusive, né? Porque é fácil criticar, mas ver como é que a máquina funciona, o quanto que se faz de bem, né? Porque a gente só costuma ver aquilo que dá errado. Mas o sistema de saúde no Brasil, por exemplo, é um sistema fantástico, assim, né? O SUS, ele faz muita coisa, banca muita coisa. Mas tem uma tendência da gente só criticar. Eu acho que tem muita coisa que tem que melhorar. Perceber as falhas, né? A gente só percebe as falhas. Não percebe... Na natureza humana, né? Você imagina aqui, por que a gente ri quando alguém cai e escorrega, né? Você imagina? Alguém cai, todo mundo ri. É engraçado. Por quê? Porque a gente está dizendo para o outro, você é pior do que eu, viu? Eu não caí, você caiu, né? Então, é natureza humana achar defeito nos outros. É um olhar de cima, né? Sim, eu sou melhor do que você, né? Então, assim, voltando assim, eu acho que o sistema de saúde pode melhorar, mas a gente faz muita coisa em prol da sociedade. Mas se você fosse hoje secretário de saúde novo, por exemplo, como que você veria a questão da saúde à luz dos recursos existentes? Então, como eu falei, a medicina evoluiu muito. Acho que tem muita coisa de tecnologia que pode chegar. E o problema do sistema não é dinheiro, é mais gestão. Gestão. Tem muito de gestão. Eu consegui fazer algumas coisas sem dinheiro. Coisa simples, por exemplo, dar alimento que chega para o paciente numa bandeja térmica, né? Coisa simples para a gente que está de fora, mas para quem está internado no hospital, comer a comidinha quentinha no sistema de saúde, no SUS, faz muita diferença. É muito diferente. Então são coisas pequenas que fazem diferença. Tem um esforço de fazer, de se banalizar, no bom sentido da palavra banalizar, se tornar comum a presença do agente comunitário de saúde. Sim, né? mais próximo. Mais próximo, mais acompanhando mais de perto. Você quer ver uma coisa que eu que tirei as grades, né? Antigamente chegava no sol tinha grade. Quando eu tirei a primeira grade do sol, primeiro eu fui diretor da maternidade de Vila Velha. O dia que eu mandei tirar a grade, todos os médicos vieram reclamar comigo. Não vai tirar a grade, não. O senhor vai bater em mim, vai bater como? Chegou com um filho doente. Se o médico atende na hora, se há presteza ali de fazer a ficha, ninguém vai bater em ninguém. Bate porque antigamente cada um para um lado, ninguém dava assistência direito e as pessoas reagem dessa forma. Carlos, a questão do sol. A questão do sol. Vitamina D versus envelhecimento da pele. Como é que é isso? Como é que se equaliza ou concilia isso? Sim. Então, isso é importante, que é um dilema, né? Por exemplo, a gente brinca, ortopedista manda pegar o sol, dermatologista fala para não pegar sol. Solários, de antigamente, era áreas do cara ficar exposto ao sol para recuperar de doenças, tuberculose, doenças graves. Duas questões. O sol tem 2 pontos importantes. Sabe que os maiores índices de suicídio são em lugares, em países que tem pouco sol. Pouco sol, sim. Então o sol melhora. O Brasil e a Austrália são exceções, onde tem muito sol e tem muita depressão. Os outros países, onde tem muito frio, tem mais depressão, onde tem mais calor, tem menos. O Brasil e a Austrália são exceção nisso. Interessante. Porque a vitamina D, a gente sabe que não é vitamina, é hormônio, então tem várias funções na emoção, na constituição dos ossos. Então a vitamina D, que na realidade é um hormônio, ela tem muitas funções no organismo. E aí, quando a gente começa a medir, a gente vê muita gente com baixa de vitamina D. Quando você repõe, às vezes o paciente tem depressão, tem vitamina D baixa, você repõe a vitamina D, o paciente melhora a depressão. Então, eu acho que tudo é um equilíbrio. Nós temos com cuidado que em Vitória tem os maiores índices de ultravioleta do mundo. Por que isso? Porque onde tem umidade, a radiação acelera. E nós temos muita umidade, é uma ilha. Você vai para Cariacica, tem água, Vila Velha tem água, Vitória tem água. E existe muita partícula de metal na atmosfera. Esse metal da usina dá um espelho dos metais. Então, em Vitória, você tem umidade e muita radiação com espelho das partículas metálicas, fazendo com que Vitória tenha os maiores índices de ultravioleta do mundo. Então, assim, quem mora em Vitória tem que ter mais cuidado com o sol. Mas eu acho que pegar sol no primeiro horário e até às 10, depois das 16, 15 horas, umas 2, 3 vezes por semana é suficiente. Mas quer dizer que essa questão da poluição aqui, nós temos ainda esse ônus adicional. Essa particularidade. Que a gente já tem um problema pulmonar mesmo, né, de respiratório. Sim, ainda tem essa coisa de incorporar partículas. Ainda tem isso. Aumento da radiação, Então, se você morar em São Paulo, você vai pegar menos radiação do que aqui. Se você morar no Curitiba, por exemplo, você vai pegar menos radiação que morar em Vitória. Vitória ainda tem essa agravante. Isso é igual estupro, estupro inevitável, né? Não tem o que fazer com relação a isso. Proteger mais. Então, assim, tudo é o equilíbrio, né?
Eu acho que a natureza no equilíbrio. Então, não dá para pegar sol. Tem gente que vai para a praia 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, sai 4 horas da tarde todo dia. O protetor solar ele tem alguma função de resguardar, preservar, de fato? Ele cumpre essa função? Sim. Nenhum filtro protege 100%. E nenhum filtro dura mais de 3 horas. Então, o filtro solar tem que repetir a cada 3 horas. E a quantidade também. Tem gente que dura um filtro solar 1 ano, 2 anos. Não, filtro solar é 1 grama, é 1 colher de café no rosto, 1 de sopa em cada braço, 1 de sopa em cada perna e 2 no tronco. Tudo isso é um banho? Sim, senão ele não protege. Porque o filtro, como ele filtra. Se você tem pouca quantidade, a radiação vai passar. É como você dissolver um sal ou um açúcar na água. Se você tem pouquinho, vai diluir pouco. Se você tem muito, vai saturar. Você precisa saturar a pele para que a radiação não passe. Então o filtro tem que usar muito. Melhor mesmo então é olhar esse horário de até às 10 horas e depois das 16. Aí, bota um chapéu, né? Eu acho que é razoável. Quero agradecer muito, Carlos, sua presença aqui, esses esclarecimentos que realmente muito agrega a nossa noção de estética, de beleza e dos cuidados que a gente deve ter, né? Mas sempre foi um prazer. Te elogiar também, que te conheço há mais de 30 anos, você está sempre jovem e disposto tanto fisicamente como intelectualmente. A gente se esforça. A presença hoje do Dr. Carlos Cardoso, essa sumidade e essa referência na medicina e na estética aqui do Espírito Santo. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.